Olá, como vocês estão? Como vocês estão? Pera, deixa eu colocar o título da live. Oi, Eduardo. Oi, Eunice, tudo bom? Ai. Hoje nós vamos falar sobre graus de cinsinesia. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Como vocês estão? Olá, Luca, Catherine, Isaura, Marisa, Rejane, como vocês estão? Meu, frio. Me fala se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo. Olha, detalhe, um brinco com um brinco sem. Esse aqui não tá parando direito. Vamos lá. Voou a minha tarraxa. Vocês esperam eu pegar a tarraxa? Fala que sim. Ai, gente, vocês são de casa, né? Vocês sabem. Às vezes acontece uma... Posso mostrar? Eu estou com uma coberta nas minhas pernas porque tá muito frio. Olá, Elaine. Pronto, voltei com um brincozito. Andréia, que saudades de você. Como vocês estão? Vamos lá. Estava aqui vendo as perguntinhas de vocês. Muitas delas se encaixam bem no que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de graus de cinsinesia. Vou ler algumas das perguntas que eu vou responder hoje com relação à cinsinesia. A Cris Rosa perguntou: quando saber se está com cinsinesia? Outra pergunta sobre cinsinesia: o que é avaliado para determinar se é possível ou não reverter uma cinsinesia? Tati, ótima pergunta. Que mais que temos? O laser e ultrassom é um caminho para ajudar no tratamento da cinsinesia? Eunice, que tá aqui, perguntou o que fazer com a cinsinesia boca-olho. Ao comer, meu olho fecha todo. Deixa eu ver o que mais. Eunice também, estou com 9 meses de paralisia. O que mais me incomoda é a cinsinesia boca e olho que está piorando. O que mais? Elaine, o frio aumenta a cinsinesia? Ótima pergunta. E quando o rosto tá mais tenso, aumenta a cinsinesia? Elaine, muito obrigada pela pergunta. E sempre vai a outra pergunta da Jade de Simone: se sempre vai haver cinsinesia ou alguma sequela. Gente, vocês estão com tudo nas perguntas hoje, hein? Gostei. Ai, ó a Libriana, que quer tudo equilibrada e tá assim, mas tudo bem, vocês estão me vendo bem, né? Ui, que frio. Bom, vamos lá falar de cinsinesia. Já vou começar com algumas perguntinhas aqui. Primeiro, a gente vai falar então sobre graduação de cinsinesia hoje, mas a gente precisa situar a questão de, primeiro, o que são as cinsinesias? Cris, olá! O que são as cinsinesias? Cinsinesias são contrações involuntárias. O que é uma contração involuntária? Aquela que você não tem controle. Contrações involuntárias. Só que elas não são contrações involuntárias assim do nada. Elas acontecem junto com uma contração voluntária. Isto é, você quer fazer um movimento, como por exemplo a Eunice falou assim: quando eu vou comer, então o movimento que ela quer fazer é movimentar a boca para comer. E quando ela está movimentando a boca, que é o movimento voluntário, o movimento que ela quer, o olho fecha junto. Que ela não quer e ela não tem controle sobre isso. Então, cinsinesia é uma contração involuntária junto com um movimento voluntário. Uma contração que você não quer junto com alguma coisa que você quer, tá bom? Eu falo que cinsinesia é tipo penetra de festa. Vocês que estão acompanhando meus 3 litros d'água, falta 1,5 litro. 1 litro ainda. 1,5 litro não. 1 litro. Ai, meu Deus. Ó, cinsinesia é tipo penetra de festa. Você quer a festa, tá? Só que tem gente que entra de penetra. Não faz parte daquela festa, não foi convidado. Isso é uma cinsinesia.
Se você tá movimentando o seu rosto e sente que do lado que teve a lesão tem coisa que tá se mexendo que do outro não tá, esse que tá se mexendo que do outro não tá é um músculo com cinesinesia. E isso é movimento específico. O que significa isso? Ai, minha Nossa Senhora, vai complicar? Não vou complicar. Mas a cinesinesia, ela é um músculo, penetra num movimento específico, numa festa específica. Então, por exemplo, vamos dizer assim, que eu estou dando uma festa e convidei o pessoal do meu prédio. Então, o movimento específico é a minha festa, que eu convidei o pessoal do meu prédio. E aí, um pessoal do prédio do lado resolve vir para minha festa. Eles não fazem parte porque não foram convidados. Então, no fechar o olho, que é a minha festa, o prédio do lado, que é o subir a boca, não foi convidado e ele tá entrando. Isso é uma cincinesia de zigomático maior, zigomático menor, ao fechar o olho. Só que pode acontecer o ao contrário. Na festa do lado, que é o sorriso, né? O prédio do lado é esse músculo aqui, ó. Eu vou lá nessa pressãozinha maior do olho e entro na festa deles. E aí eu sou a penetra na festa deles. Então não é o músculo que tem cincinesia, o movimento que tem músculos que tem a cincinesia. Deu para entender? Então não adianta falar assim que, por exemplo, o orbicular do olho, né, ele fecha, então ele é um músculo que tem cincinesia. Ele é um músculo que entra com cincinesia num movimento específico, que, por exemplo, pode ser o sorriso, tá? Deu para entender esse pedaço? Vou repetir. Me fala aí se vocês entenderam isso que eu falei, que a cincinesia, ela é movimento específico. Então, é aquela cincinesia naquele movimento. Então, quando alguém fala assim pra mim, eu sinto que... Deixa eu pensar. Comigo parece uma festa de arromba. Quando eu fecho a boca, mexe tudo. Exato. Tá todo mundo trocado aí, né? Em vez de cada um ficar na sua festa, eles querem participar de todas as festas, tá? Tem músculos que são assim, Silvia. Tem músculos que são assim. Eles querem participar de tudo ao mesmo tempo. Eles são arroz de festa mesmo não sendo convidados, tá? Então, isso é super importante, porque quando a gente vai avaliar e ver uma cincinesia, não é simplesmente eu tenho cincinesia e ponto. Não, você tem que ser extremamente específico. Então, quando a Ketri, medo desse negócio de festa com penetras, pois é. É isso, exatamente isso. Fica aquela situação chata que você fala, como que eu vou falar pra esse povo ir embora, entendeu? Se eu não tenho controle sobre eles, porque eu nem conheço eles. É isso mesmo. Então, quando vocês falam assim pra mim, eu tenho cincinesia olho-boca. Na verdade, isso não significa nada pra mim. Porque cincinesia olho-boca, eu sei que acontece alguma coisa no seu olho e que a boca mexe junto. Mas para eu tratar isso, eu preciso ver. Primeiro, como que está o seu movimento do fechamento do olho, tá? E segundo, qual é o músculo que tem cincinesia? Não é o prédio inteiro do lado que vai entrar na minha festa. É o cara do 10º andar. Então, não é todo mundo. Então, assim, quando é cincinesia olho-boca, ao fechar o olho, eu tenho cincinesia de zigomático menor, tá? Porque os tratamentos são completamente diferentes. Ao fechar o olho, eu tenho cincinesia de elevador de lábio superior e asa do nariz, tá? Então, tem que ser muito, muito, muito específico. Então, deu pra entender o que é cincinesia? Minha festa tá pior, porque o pescoço também se mexe na festa. O pescoço se mete na festa porque ele faz parte de da gama de músculos inervados pelo nervo facial. O nervo facial não inerva somente esse pedaço, ele inerva também aqui e dentro do ouvido. Por isso que algumas vezes algumas pessoas escutam um tec-tec, um barulho de chiado, ou um barulho como se tivesse água dentro do ouvido. Isso é uma cincinesia junto com um músculo lá dentro que chama estapédio,
tá? Platisma, exatamente, platisma. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Olha, vamos lá. Bom, então eu respondi e falei sobre o que é cincinesia. Lembra que cincinesia penetra na festa, só que ele é específico, não é o mundo inteiro que entrou na festa. Qual foi o penetra que entrou em qual festa, tá bom? Joia, vamos lá. Segundo, veio uma pergunta super interessante aqui. Nossa, super interessante. Vocês lembram dessa revista? Eu adorava, super interessante. Não, deixa eu ver qual que era a pergunta aqui. Primeiro, todo paciente vai ter sempre vai haver cincinesia ou alguma sequela? Não, nem sempre, tá? Quando que aparece a cincinesia? Aparece a cincinesia quando o controle, tanto motor, ou seja, o controle sobre o movimento não está adequado, quanto a inervação não está adequada. E aí entra um ponto super legal. Muitas vezes a inervação não está adequada e o controle sobre o movimento não está adequado. Se a gente consegue melhorar o controle sobre o movimento, fica muito menor a cincinesia, porque de 2 fatores você diminui um. A inervação em si, a gente consegue influenciar sobre ela, mas não consegue mudar. A partir do momento que essa ligação se desalinhou, lembra que eu falei que tem um alinhamento entre as fibras nervosas e na regeneração pode haver um desalinhamento? Então, esse desalinhamento não tem como a gente desconectar todos os fios e alinhar de novo, tá? Mas a gente pode fazer com que esses fios que estão fora do caminho fiquem um pouquinho mais fracos. Isso a gente consegue fazer. E aí, sempre vai haver cincinesia? Nem sempre. Quando? Tem 2 situações. Uma que é a melhor possível. O paciente não teve uma lesão muito pequenininha que não chegou a envolver degeneração da fibra. Lá vamos nós. Cadê meu desenho? Cadê você que nunca mais apareceu aqui? Ó, vamos lá. Aqui está a fibra, tá bom? Lembra desse meu desenho de sempre? Ó, aqui tá a fibra. Se a lesão é bem pequenininha, eu tenho um comprometimento só, ó, na camadinha que envolve a fibra, tá? Eu não tenho comprometimento na fibra em si. Ótimo! Não vou ter desalinhamento durante a regeneração, porque se ele está lá, ele não vai mudar o caminho dele, ele está formado, ele não vai ter que reformar, regenerar, tá? Agora, se eu perco não só a parte de cima, quanto aqui, ó, essa parte preta, ele pode se regenerar e ir por um caminho errado. Então, quando a lesão é muito pequena, que a gente só tem um comprometimento desse rosinha aí, que é a bainha de mielina, provavelmente você não vai ter cincinesias, tá? Provavelmente, calma. Agora, se você teve um comprometimento da fibra nervosa, que é aquele preto, que é o fiozinho mesmo, ele pode ser sim que você tenha cincinesias, porque na hora que ele começa a crescer novamente, você tem um desalinhamento dessa ligação. E aí, qual é a questão? Só tem cincinesia. Vocês estão preparados? Estão sentados? Só tem cincinesia nervo regenerado. Se você tem cincinesia, o seu nervo já se regenerou. Pode não ter se regenerado da forma como a gente gostaria, da forma mais alinhada, mas ele já está regenerado. Se você não tem nenhuma regeneração, você não tem cincinesia. Se você não tem, tá completamente flácido, você não tem cincinesia. Então, é aquela questão. Por um lado, a cincinesia é ruim,
tá? Ela é ruim, porque ela incomoda e tudo mais. Mas poderia ser pior, porque a sua lesão poderia ser muito mais intensa, que você não teria nem cincinesia e nem movimento, tá? Então, todo paciente vai ter cincinesia? Não. Só vai ter cincinesia os pacientes que se regeneraram e que tiveram uma lesão um pouquinho mais intensa, não só um machucadinho de leve na camada superficial, um raspadinho no nervo, tá? Então, nem todo paciente tem, mas há uma grande chance de. Vamos lá. Aí o que acontece? Durante os 3, 4 primeiros meses depois da lesão, todo o processo de regeneração, minha avó cantava assim, na época do carnaval. Lá vou eu, hoje a festa é na avenida. Então, lá vou eu. Vamos imaginar assim, você teve uma lesão, que dia é hoje? Nós estamos em junho? Em fevereiro, tá? Um pouco antes do carnaval. Você teve uma lesão lá. Então, fevereiro, você teve a lesão. E aí, agora nós estamos em junho, certo? Aqui, ó, o que vai acontecendo? Imagina que aqui eu tenho o músculo. A lesão foi em fevereiro. De fevereiro até junho, o nervo vai se regenerando, a membrana vai se formando. Isso depende um tempo, ó, de fevereiro até junho. O que acontece? Nesse período de 4 meses, isso vai acontecendo e ele vai acontecendo como se fosse construir uma estrada. Não é direto, você vai chegando perto. Então, tem coisas que você faz aqui, ó, que você só vai ver a consequência aqui em junho. Por isso que tudo que você faz no começo do teu tratamento tem que ser perfeito, o melhor possível, porque você só vai ver a consequência aqui, ó, depois de 4 meses. Depois de 4 meses você vê o resultado, depois de 4 meses, entendeu? Então, por que a gente só vê as cincinesias depois de 4 a 5 meses? Porque demora esse tempo para todo o nervo, para toda a membrana se regenerar e chegar até o músculo e a gente ver a consequência. Não é que a cincinesia foi formada em 4 meses. A cincinesia vem se formando durante esse período. E aí, entre 4 e 8, 9 meses é o momento em que ela se instala. O que significa ela se instala? Que ela vai começando a acontecer e vai tendo o seu pior momento. Se você não está fazendo o tratamento adequado, se você não está fazendo o tratamento, ela vai piorando até chegar a 8, 9 meses, tá? Poucos estudos falam que pode chegar até 12 meses, mas não é o que a gente vê na prática. Na prática, a gente vê entre até 8, 9 meses. Depois desse período, a cincinesia em si, causada por um desalinhamento da regeneração, então da parte neurológica, não tende a piorar, mas ela piora pela outra parte que eu falei, que é controle motor e contração muscular e contratura muscular. Por isso que a Elaine perguntou aqui, né? O frio aumenta a cincinesia, quando o rosto tá mais tenso, a cincinesia fica pior? Fica. Não só por aquela questão que a gente falou de excitabilidade, que a gente falou na live do frio, mas porque um músculo mais contraído, ele começa a prender mais e parece que repuxa mais. Então vamos lá, vou contar a linha do tempo da cincinesia. Você teve a lesão, por 4 meses o processo de regeneração, remielinização, reinervação vai acontecendo. Por volta de 4 meses esse processo está
chegando no nervo para mostrar todo o potencial dele, seja pro bom ou pro ruim, tá? Não que os movimentos só vão acontecer nisso, mas essas cincinesias começam a acontecer com 4 meses, mais ou menos 4 meses, e elas vão piorando porque elas vão se instalando até 8, 9 meses. Isso é pensando na parte só neurológica. Somada a isso, a gente tem uma questão muscular e de controle motor. Muitos pacientes falam assim, Grazi, eu tenho lesão há 2 anos e eu percebi que nos últimos meses minha cincinesia piorou. Não é uma questão neurológica que piorou, as ligações ali que estão desalinhadas que pioraram. Mas você pode estar com uma tensão muscular maior, você pode ter mudado algum comportamento seu que fez uma contração maior e um músculo com contratura tem mais cincinesia. Você pode ter piorado a sua equidade visual por causa da sua idade e não tá usando óculos, então isso daqui aumenta a cincinesia também, certo? Deu para entender? E aí o que acontece? Se você tem piora da cincinesia depois de 9 meses, 1 ano, provavelmente está relacionado com a parte motora e muscular e não com a parte neurológica, tá? E aí, como que a gente faz para graduar essa cincinesia, tá? Como que a gente faz isso? A gente tem 3 graduações de cincinesia. Uma cincinesia leve, uma moderada e uma grave, tá? Então vamos lá. O que é a cincinesia leve? A cincinesia leve, lembra que ela está relacionada a um movimento, certo? Então, se eu pedir para o paciente, eu preciso me concentrar agora, vamos ver se eu consigo reproduzir. Se eu pedir para o paciente, ó, fechar o olho, e acontece isso aqui, ó. Vocês percebem que eu reproduzi uma cincinesia bem pequenininha aqui e que você precisa procurar essa cincinesia, tá? Se você consegue, se para você ver se tem a cincinesia ao fechar o olho, então é cincinesia ao fechar o olho, e você precisa procurar essa cincinesia, ela provavelmente é uma cincinesia leve, que é diferente disso daqui, ó. Eu fechei o olho e a cincinesia apareceu, tipo, ela tá na cara, ela é evidente. Então, essa é uma cincinesia moderada. Ou uma cincinesia grave, que é uma cincinesia... Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo reproduzir. Vou tentar, tá? Isso daqui, ó. A cincinesia é tão diferente, ela é tão forte aqui, ó, que ela contrai tudo e ainda pode atrapalhar o movimento. Tá? Então eu tô tentando reproduzir uma cincinesia de elevação de sobrancelha, contração do lábio, e esse aqui eu vou tentar ficar relaxado, ó, na hora de fechar o olho. Se vocês forem tampar o meu rosto, vocês conseguem ver que tá muito diferente. Calma que eu preciso me olhar aqui mais ou menos. Ó, isso, disso daqui, parece que eu tô fazendo expressões diferentes de um lado e do outro do rosto. Isso é uma cincinesia grave, tá? Então, quando a gente, tampando metade do rosto, percebe uma expressão de um lado que não teve a lesão e uma outra expressão completamente diferente, isso é uma cincinesia grave, porque está relacionado a movimentos em massa. Todos os movimentos contraindo junto. É aquela invasão de penetra na sua festa, tá? Muito bem. Vou falar a mesma coisa de outro músculo. Então, vamos lá. Outro movimento, perdão. Se eu for falar da cincinesia de orbicular da boca, tá? Vou falar do mastigar, tá? Que envolve o descer a mandíbula. Se eu tô aqui, ó, e eu vou mastigar aqui, e aí quando eu mastigo acontece isso aqui, ó. Tem uma cincinesia bem leve aqui. Você precisa procurar, tá? Ó. Não é tão evidente. É pequenininho. Você precisa olhar. Ah, tem uma cincinesia leve. Ou o paciente sente, mas quem tá de fora não vê. É uma cincinesia leve, tá? Agora, imagina que é uma paciente que vai acontecer isso aqui, ó.
Quando mastiga, o olho fecha um pouco. É uma sincinesia evidente, moderada. Agora, vamos imaginar que o paciente vai comer e acontece o quê? Que o olho fecha completamente. Então, isso já é uma sincinesia grave. Por quê? Vamos ver como que fica meu rosto, ó. São expressões completamente diferentes. É como se uma metade do rosto estivesse fazendo uma coisa e a outra metade do rosto está fazendo outra coisa. Então, aí é uma sincinesia grave. Então, para você avaliar a sincinesia e graduar a sincinesia, primeiro, ela tem que ser movimento específico. Você vai falar de uma sincinesia relacionada a um movimento. Na escala de Sunnybrook, por exemplo, a gente avalia elevação de sobrancelha, fechamento do olho, sorriso, franzir o nariz e boca de assobio. Então, em cada um desses 5 movimentos, eu vou avaliar o quão grave é a sincinesia em cada um desses 5 movimentos, certo? Deixa eu acender a tela do computador aqui que fica mais claro para vocês. Olha, apagou tudo. Oi, gente, calma que eu volto, tá? Quer dizer, eu não fui para lugar nenhum, só o meu computador que foi. Pronto, voltou. Então, isso daí é a graduação da sincinesia em movimentos específicos. Não dá para falar de sincinesia no geral. Ai, como é a minha sincinesia? Não dá, eu tenho que avaliar. Para aquele movimento, a sua sincinesia é assim. Para esse outro movimento, é de outra forma, certo? Vou responder a caixinha de perguntas aqui, vocês vão fazendo. Tô vendo que tá rolando uma conversaiada aí. Vocês estão prestando atenção em mim? Tô brincando. Mas eu vou ajudar vocês aí nessa conversaiada que tá rolando aí, tá bom? Então, primeiro, a Cris perguntou, quando saber se está com sincinesia? Quando você faz o movimento e sente que do lado de cá, sei lá qual lado é o seu, o lado que não teve a lesão, não faz um movimento que do lado da lesão faz, tipo um repuxar esquisito. Isso é uma sincinesia. É o penetra na festa. A Tati perguntou, o que é avaliado para determinar se é possível ou não reverter uma sincinesia? Primeiro é o grau da sincinesia, tá? Se o paciente tem uma sincinesia leve, provavelmente a gente consegue reduzir bastante. Se o paciente tem uma sincinesia severa ou moderada, a gente vai conseguir melhorar muito sim, mas não reverter completamente, tá bom? Vamos ver. Laser e ultrassom é um caminho para ajudar a sincinesia? Não. Por quê? O laser, lembra que ele aumenta a excitabilidade da fibra nervosa que a gente conversou na outra semana? Então, o laser vai deixar isso que já tá entrando de penetra mais animado aí, ó. Tá? Então, não. E o ultrassom eu também não gosto de fazer para o rosto, porque eu acho que ele pode ter um potencial para aumentar a vascularização, mas eu acho que tem outras formas de promover esse relaxamento e essa liberação do que o ultrassom. Eu não gosto muito, não. A Eunice perguntando, o que fazer com a sincinesia boca-olho? Então, a gente já entendeu que tem que ter essa distinção, porque quando a gente mastiga, tem várias coisas que acontecem que podem levar à sincinesia. Então, o que é no mastigar que tem a sincinesia? É a contração do orbicular na hora que você faz isso aqui, ó, para começar a comer? É quando você faz a contração do orbicular e desce a mandíbula? É a forma que você faz o movimento que faz na tentativa de empurrar o rosto, tá? Então, precisa primeiro avaliar qual é a sua sincinesia, qual o grau dela e o que está causando. Um detalhe importante, quanto mais difícil o movimento for para você, maior a sincinesia. Então, os pacientes que têm muita sincinesia na região da bochecha ao fechar o olho, quando a gente vai avaliar o fechamento do olho, provavelmente esse fechamento está inadequado. Apesar de não ficar aberto o olho, a forma de fechar não está adequada. Quanto pior for o movimento puro, tá? O movimento do fechar o olho, quanto pior ele for, maior a sincinesia.
A Eunice falou até, estou com 9 meses de paralisia e o que mais me incomoda é a cinecinesia que está piorando. Eunice, o tratamento vai te ajudar com que essa piora não permaneça, tá? Por isso que esse momento entre 4 e 8 meses é um momento extremamente crítico. E a Catherine, eu vi que ela já colocou aqui que você tá no momento mais crítico, Catherine, exatamente. E vai dar uma bagunçada ainda antes de ajeitar, tá bom? Acho que eu respondi todas. Respondi. Me dê um tempo aí que eu vou rolar lá pra cima pra ver o que tá rolando aqui nos comentários de vocês, tá? Nossa, hoje eu tô cantora, né, gente? Coitada dos ouvidos de vocês. Camila Barzotto, perdão, Camila. Toxina botulínica ajuda na melhora da cincinesia? Sim, ajuda, porque ela vai diminuir a contração nervosa. Porém, o que você quer? Melhorar momentaneamente a cincinesia ou melhorar permanentemente a cincinesia? Se você usar a toxina sem um tratamento e sem uma preparação de fisioterapia, nem antes e depois, essa diminuição da cincinesia é temporária. Enquanto você tá com a toxina, ele vai melhorar. Agora, se você faz uma preparação com fisioterapia antes, faz a toxina e continua com a fisioterapia, esse ganho pode se tornar permanente, tá? Pode se tornar permanente. Se a sua cincinesia não for tão grave assim, ela pode se tornar permanente, essa melhora. Adriana, quando levanta a sobrancelha, meu canto da boca também sobe. O movimento de levantar a sobrancelha, ele é um movimento que, por mais que seja habitual, ele envolve muita questão, assim, de tudo que está embaixo. Primeiro, tem que ter um isolamento para que a sobrancelha seja tracionada pelo músculo frontal e não empurrada pelo corrugador. Então, quando a gente fala em levantar a sobrancelha, a gente parece que pensa que o movimento é na sobrancelha e não é. O movimento é na testa e na nuca. Então, o levantar a sobrancelha é isso aqui, ó. Agora, quando você pensa no empurrar a sobrancelha para ela subir, você vai fazer isso aqui, ó. Consegue ver a contração de corrugador junto com o frontal? E aí ela não vai levantar realmente. Então, quanto mais for difícil esse movimento mais a cincinesia vai acontecer na tentativa de ajudar, tá? Vamos ver o que mais. Vocês estão falando da festa aqui. Cheio de penetras as festas de vocês. Vamos lá. A Paty Pinho. Nas sequelas da paralisia, nas sequelas das paralisias, as cincinesias, porque às vezes elas somem. Eu passei quase uma semana sem sentir e depois ela voltou. O que pode ser? Não sei. Não sei porque eu preciso saber quanto tempo de lesão você teve, como tá o seu rosto. Não sei, tá bom? Preciso pensar mais informação para pensar mais. O Físio Herbert Calantra. Boa noite, tudo bem? O que você acha da eletroestimulação? A eletroestimulação não é indicada. As meninas já estão aqui falando, Samara já está aqui falando. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho melhor, elas já devem ter explicado, mas eu vou falar o porquê que não pode. Porque a eletroestimulação, ela vai promover esse crescimento aí, tá? Do nervo. Só que esse crescimento com mais desalinhamento do que o natural. Então pensa que você poderia ter uma chance de ter uma cincinesia leve, tá? Pelo seu tipo de lesão. Se você faz eletroestimulação, ela passa a ser moderada ou severa, sendo que era para ser leve. Porque ele vai provocar mais desalinhamento nesse crescimento longitudinal aí das fibras. Ponto 1. Ponto 2, lembra que eu falei que a cincinesia ela tem uma questão neurológica, porém ela tem uma questão muscular e de controle motor? A eletroestimulação não só piora esse desalinhamento, levando uma cincinesia que era para ser leve para ser moderada ou grave, e piora a aderência e contratura e fadiga muscular, que tanto tem um problema muscular para piorar a cincinesia, como altera o controle motor, deixando os músculos sem controle, tá? É tipo sem controle mesmo, contrai qualquer um a qualquer hora, em qualquer sentido, porque a eletroestimulação
Você não vai conseguir, primeiro essa questão neurológica que já nem se fala, e segundo que você não vai conseguir ter um isolamento junto com um movimento isolamento de contração específica junto com um movimento automático, que é o que o rosto faz, Vamos lá. É doido, você com certeza tem cinesia, infelizmente sim. Eu vi a sua foto hoje, tá? Por que o rosto melhorou e a minha sobrancelha não mexe? Alguns fatores. Eu não sei, eu não lembro direito qual é a causa da sua lesão. Tem uma lesão que pode ser, se for por um procedimento cirúrgico, a forma às vezes de abrir, de fazer o acesso cirúrgico, corta um raminho. Pode ser por cincinesia de região de olho que puxa o frontal para baixo. Pode ser aderência de testa e couro cabeludo. Ou, infelizmente, pode ser porque não se recuperou esse ramo, tá? Então, precisamos avaliar para saber por que a sua sobrancelha não mexe. Samara, hoje é aniversário da minha virada de chave, fazem 10 meses de paralisia e contando, seguindo em frente e enfrentando. Bora enfrentar, Samara, bora enfrentar, porque não tem outra opção, concorda? É enfrentar, é ir pra frente. Catherine, você tá na fase crítica, já conversamos sobre isso, mas está. O Herbert falando, desejando pra Samara, do fundo da minha alma, que você seja cada vez mais feliz e que fique bem. Minha mãe teve paralisia de Bell, às vezes sinto que santo de casa não faz milagre. É um processo. Herbert, vou te falar a real. Toda vez que alguém fala assim, meu irmão teve, minha mãe teve, eu sou físio, eu quero tratar, eu falo, não faça isso. Por quê? A recuperação da sua mãe não depende exclusivamente de você, fisioterapeuta, e nem de qualquer outro fisioterapeuta do mundo. O ponto principal é a condição do nervo. Você pode ser a Jacqueline Dills, que é a maior reabilitadora, minha ídola mestra, que eu sou assim, alucinada por tudo que ela faz. Se a lesão no nervo da sua mãe não tiver capacidade para se recuperar da melhor forma possível para ter uma recuperação completa, você pode ser a Jacqueline Dills, que a sua mãe vai ficar com sequelas. E aí o que acontece? Você tratou a sua mãe, por mais que lá no fundo você saiba que não dependia totalmente de você, como você vai ficar se por um acaso, que eu torço para que não aconteça, se por acaso sua mãe permanecer com uma sequela e não for questão sua. Então, fica muito pesado isso. Eu não recomendo de forma nenhuma fisiotratar familiar. Porque isso se torna pesado e você pode ter feito o melhor trabalho e se infelizmente acontecer de sobrar uma sequela, você vai se sentir culpado. Por mais que saiba que, não é culpa minha porque tinha uma questão do nervo, você vai sentir a culpa e o peso. Então, Herbert, a melhor coisa que você pode fazer é passar a sua mãe para um profissional que vá fazer um bom atendimento. Não carregue essa carga para você. Combinado? Vamos lá, voltar para as mais perguntas aqui. Deu para entender o que eu quis dizer, né? Lá, vamos ver. Quantas mensagens boas. Nossa, não sei, rodou tudo lá pra baixo de novo. Aqui, achei. A Natália, dia 6 faz 8 meses. Fiz tanta eletroestimulação, tratamento errado. Fiz até cirurgia com 2 meses de paralisia. Não é fácil mesmo, Natália. Tatiane Queiroz, 1 mês de paralisia, ainda com dor de cabeça
no ouvido e dor na face. Isso é normal? Tatiane, eu vou... 2 perguntas, tá? Você tá falando que você tá com dor no ouvido, na cabeça e no rosto. No rosto significa que seu rosto está sobrecarregado, tá? Tá fazendo demais, ele tá fadigado e isso vai atrapalhar a sua recuperação porque o movimento passa a ser compensatório para fugir dessa dor. Agora, me preocupa um pouco essa dor se ela é dentro do ouvido e se ela é atrás da nuca. Porque com 1 mês de paralisia, se você não tomou o medicamento adequado, pode ser que ainda exista uma inflamação no seu nervo. E sinal de inflamação no nervo é essa dor, tanto dentro do ouvido quanto atrás do ouvido. Me manda uma mensagem depois, Tati, pra gente conversar um pouco melhor sobre isso e entender o que tá acontecendo com você. Daniel Souza, dia 25 faz 5 meses de paralisia. Meu rosto ganhou um pouco de movimento, sorriso voltando um pouquinho, mas ainda não consigo levantar a sobrancelha e nem piscar o olho. O olho já fecha, mas não pisca. Daniel, você está no momento crítico, assim como a Catherine. Nesse momento podem começar a aparecer assim cineses. Então, assim, é um momento que ele é, como se eu fosse falar, agridoce. É um momento que você vê o seu rosto com maior simetria e de repente ele pode começar a piorar. Não significa que a sua paralisia está piorando, mas que você está mudando de fase, tá? Então é super importante que você esteja fazendo o tratamento correto ou, se não estar fazendo o tratamento, que não faça nada. Por que eu tô falando isso, tá? Como assim, Grazi, não fazer nada? Porque se nesse momento você estiver fazendo um tratamento errado, seu rosto vai piorar mais rápido e vai solidificar isso que está piorando. O fazer o tratamento correto vai fazer com que isso que está piorando diminua e não fique tão forte. Não fazer nada, ele não vai diminuir tanto, mas também não vai piorar. Agora, se você tá fazendo o tratamento errado, você vai piorar e solidificar isso que tá errado. Deixa eu ver se tá aqui esse... Não tá aqui esse meu gráfico. Então é assim, se você não faz nada, então o seu rosto tá aqui, tá melhorando. Aqui é o rosto normal. Eu vou ter que desenhar, né? Porque eu não sei falar sem desenhar. Então vamos lá. Tenham paciência. Daniel, tenha paciência, por favor. Vamos dizer que o seu rosto está melhorando. Está melhorando. Então, você estava com o rosto que estava flácido, né? Aqui embaixo. Ele está começando a subir, tá? Só que 4, 5 meses é esse momento aqui, ó. Em que o rosto passa na linha do perfeito. Nossa, ele tá ficando simétrico, tá ficando bom. Só que pode acontecer dele passar aqui, ó. Passou do ponto. Se você tá fazendo o tratamento errado, o que vai acontecer? Você passa do ponto e vai piorando. Se você não faz nada, você passa do ponto e fica mais ou menos aqui. Se você faz o tratamento correto, acontece isso aqui, ó. Olha a diferença. Aqui é tratamento errado. Esse aqui é não fazer nada, isso aqui é fazer o tratamento correto. Isso é a quantidade de sequelas que você vai ficar. Então, entre fazer o tratamento errado e não fazer nada, é melhor não fazer nada. Agora, entre fazer o tratamento errado e fazer o tratamento correto, gente, você vai ficar com menos sequelas se você fizer o tratamento correto. É simples assim. Quanto melhor o seu tratamento, menos sequelas você vai ter. Vamos lá. O que mais? É doido, eu mastigo e pisco o professor na outra mesa. Ai, ainda bem que vocês dão risada. Ai, 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 ai. Ó, a Tatiane tá falando mais informações aqui na continuação da conversa dela com a Samara. Ela tomou corticoide só por 5 dias. Tempo curtinho, hein? Muito bem, vamos lá. O que mais? Gente, vocês estão chique aqui no negócio, hein?
Eu tô vendo vocês falando aqui, né, sobre a questão do tratamento profissionais aptos. É muito louco isso. Ontem eu fiz uma reavaliação de um paciente que eu já tinha avaliado em... Ai, meu Deus, não vou lembrar quando que eu avaliei ele, mas não sei se eu acho que foi no final do ano passado. E aí ele resolveu não fazer tratamento com a gente, porque ele disse que não se adaptou ao online. E aí ele foi fazer o tratamento com uma profissional que não é especialista, mas não estava fazendo nada errado. Ela conseguiu bastante mobilidade do rosto dele, porque o rosto dele estava rígido. Conseguiu algumas evoluções, mas a parte de cinesinia não mudou tanto. E aí a gente conversando, né, e ele inconformado. Ele falou, não é possível que depois de tantos anos de estudo, os profissionais, tanto médicos que dão um medicamento inadequado ou não dão medicamento, quanto fisioterapeutas, continuem fazendo o errado. E aí eu me coloco na posição dele e de vocês, de que assim, putz, que saco, as pessoas têm que saber. Eu concordo que elas têm que saber. Mas a gente não consegue controlar nem as outras pessoas, a gente consegue influenciar, que é isso que essa Mara tá fazendo aqui, que vocês estão conversando sobre a Catherine, de tipo, influenciar para tentar trazer uma informação correta, mas ninguém aqui, nem eu, nem a Catherine, nem a Samara vai fazer o Herbert fazer o completamente correto, porque ele recebe a informação e o que ele vai fazer com ele é responsabilidade dele. É claro que a gente já deu para perceber que ele entendeu toda a gravidade da questão de fazer um tratamento legal, mas a gente só consegue influenciar. E tem outra coisa, tudo que vocês passaram já foi. A gente não vai conseguir mudar, infelizmente. Ou felizmente. Por quê? Se a gente ficar focado no passado, em tentar ajustar o passado, a gente não vai pra frente. Então, entender que este é o momento de vida que estamos, seja qualquer o momento que você estiver, seja na paralisia, seja na sua vida, seja no trabalho, seja no seu casamento, e a sua ação é daqui pra frente. O que você pode fazer hoje, ou amanhã, porque hoje já tá de noite, para seguir em frente. Ir em frente. Lamentar-se pelo passado é muito dolorido. A gente sabe, a gente sofre. Mas, cada dia que você foca no passado, são várias horas que você deixa de ir pra frente. Porque você passa um dia pensando, nossa, poderia ter sido, e passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias, focando em como poderia ter sido diferente. Só que a gente deixa de perceber que esse 1, 2, 3, 4, 5 tinham várias horas pra gente executar, pensar, mudar a forma de pensamento para ir em frente, não só com relação à paralisia, mas com relação ao resto. Porque às vezes eu recebo paciente e converso com muitos pacientes, nossa, eu queria que não tivesse tido a paralisia. Porque por causa da paralisia, eu não tenho mais a vida que eu tinha antes. Eu concordo que ela é muito difícil. Porém, a escolha de ter uma vida melhor, eu vou falar, gente, mas não é pra machucar vocês, tá? A escolha de ter uma vida melhor e seguir em frente é de vocês. Não é o seu nervo, não é a paralisia que está falando que você não pode ir, ou que você não merece ir, ou que você não vai. É vocês. Há um tempo atrás, acho que faz umas 2 semanas, eu, numa das minhas terapias, tive um insight, eu não sei nem se eu comentei com vocês aqui. E eu falei, nossa, uma vez eu escutei isso de uma pessoa e por causa disso, hoje eu tenho muita dificuldade, faz quase 30 anos, e eu tenho muita dificuldade de fazer isso, e eu não consigo fazer por causa disso, e eu não consigo executar por causa disso, e não sei o que por causa disso. Aí, no dia seguinte, eu pedi pro Rafa no dia anterior fazer alguma coisa, eu nem sei o que era, e ele não fez. Não lembro mais. E ele não fez. E ele falou assim, mas você não falou direito. Eu não fiz porque você não falou direito. Na verdade, eu sabia que ele tinha ouvido e ele não fez.
E aí eu falei pra ele, filho, você tem que não, veja só, não tem problema você errar, não tem problema a outra pessoa errar, mas você poderia ter escolhido fazer. Então a responsabilidade é sua. A culpa, que não é culpa, é sua, não é minha. Se você jogar toda a responsabilidade do mundo, do que aconteceu pra mim, fica fácil. Porque aí a responsabilidade é sua mesmo, eu não tenho nada pra fazer, porque a responsabilidade é sua. Bom, óbvio. No mesmo momento que eu falei isso, eu falei, e você que tá jogando uma culpa numa frase de 30 anos atrás e tá jogando a responsabilidade, tô falando pra mim, né? E tá jogando a responsabilidade de você não conseguir fazer tal coisa em uma frase que uma pessoa te disse há 30 anos. A responsabilidade é minha de mudar isso. A pessoa pode ter falado, isso pode ter me causado um trauma, isso pode ter sido pesado pra mim, isso pode ter me levado a dificuldades. Mas a responsabilidade é minha a partir de agora. É muito fácil pra mim ficar aqui. Eu não faço isso porque há 30 anos eu escutei que isso. Então, a culpa não é minha de eu estar fazendo, tá? A culpa é daquela frase que eu escutei há 30 anos. Grazi, acorda pra vida. Isso pode ter me machucado e machucou muito, tanto que eu levei pra terapia e continuo aqui dentro. Mas a responsabilidade de fazer diferente é minha. A culpa por ter passado 30 anos deixando pra trás, deixando assim, não vou fazer porque é minha. A partir do momento que eu tomei a decisão, e você também pode fazer isso, de se responsabilizar, ok, isso aconteceu comigo, isso me feriu, isso me causou um trauma gigante, mas a responsabilidade de como eu vou lidar e como eu vou enfrentar e qual impacto isso vai ter na minha vida é minha. Então eu posso escolher que aquilo lá atrás me deixou, foi tão ruim, tão pesado que eu não vou fazer mais nada na minha vida daqui pra frente. Eu tô falando isso, eu não tô falando da paralisia, eu tô falando de uma questão minha mesmo, que foi muito pesada e me marcou pra como eu lido com tudo. Então, eu posso escolher falar, não, foi muito pesado, eu realmente vou viver a minha vida inteira sem conseguir fazer as coisas que eu quero por causa daquilo lá. Eu posso escolher isso. Mas eu não posso reclamar que eu não consigo fazer as coisas que eu quero, ou que eu não consigo atingir o que eu quero. Porque eu, Grazi, fiz a escolha de colocar a responsabilidade no outro. Agora, eu também posso mudar. Putz, que saco, isso aconteceu comigo, isso me marcou demais, tá sendo difícil, tô precisando levar pra terapia. Mas eu escolho que isso não interfira no que eu posso ser daqui pra frente. Então, o que você escolhe? Que o que aconteceu com você do tratamento errado, inadequado, que a culpa vai ser daquela e isso vai impactar negativamente tanto na sua vida que você não vai seguir em frente, ou você vai escolher ter um casamento lindo, ser uma advogada fantástica, ser uma cozinheira maravilhosa, mesmo que tenha paralisia. Ai, falei, né? Falei, Ave Maria. Deixa eu ver aqui, voltei. Oi, tudo bem? Voltei. Vamos falar cinesinesia? O lado bom do rosto mais murcho é cinesinesia? Não, na verdade, Vitória, quando a gente começa a ter uma ilusão de ótica. O lado do seu rosto que está mais murcho, ele não está mais murcho. Ele é o rosto que é como é o seu rosto normalmente. O outro lado é que tá contraído demais e tá puxando. É esse momento aqui, ó, que passou do ponto, tá? Então ele parece, se você olha, parece que o outro tá mais murcho, mas não, é o outro que tá contraído demais. Vamos ver o que mais tem aqui. Ufa. Deixa eu ver o que mais. Vai mandando perguntas ainda que tem um tempinho.
Aniele Gilberto. Grazi, você acredita que a neuromodulação não invasiva também pode ajudar? Não tenho informações sobre o assunto, tá? Andei pesquisando para ver se tinha alguma coisa sobre isso. Não tem. Não tenho informações sobre esse assunto. Não sei. Não sei te dizer. Se você souber de alguma coisa, me diga, tá bom? Eu preciso pensar muito na fisiologia, de qual é o efeito sobre a fisiologia, se isso vai atingir o nervo facial, porque a gente tem que pensar que eu não quero córtex, porque na questão do movimento do rosto, a gente não quer ativação de córtex, você quer ativação subcortical. Então, preciso entender um pouco mais para dizer, tá bom? Vamos ver o que mais. O Rubens está perguntando, toalha quente no lado afetado é bom? Rubens, eu não gosto da toalha, tá? Eu gosto da bolsa de água morna, tá? Eu não gosto da toalha porque eu acho que a toalha quente, ela ou passada no ferro, ela esfria, ou ela molhadinha, ela esfria. Eu não gosto, eu gosto da bolsinha que permanece por mais tempo, tá bom? Vamos lá. A Carla, a fisioterapia indicada de imediato logo depois que aparecem os primeiros sinais de paralisia? Sim, Carla. Por alguns motivos, mas um deles é isso que tá todo mundo discutindo aqui. Você vai fazer um monte de tratamento, vai começar um monte de coisa que pode ser um inadequado. Então, um dos principais fatores é uma boa orientação e já preparar o seu rosto para ter menos perda e para quando começarem a retornar os movimentos, que eles retornem com melhor direcionamento, tá? A Fisio Andresa perguntou, quando eu sei que eu não consigo avançar mais na fisioterapia de uma paralisia periférica? Minha paciente já tem mais de 8 meses. 8 meses tá pouco ainda. O tratamento, ele vai até aproximadamente 2 anos, tá? Só que, Andresa, você tem que saber se você está indo para o sentido correto. Tá? Isso é importante, tá bom? Ai, que bom, Herbert, que você pensa que nem eu. Que bom. Esse peso é terrível. Vamos ver. Hugo, estou com 60%, melhorou 90%. Olha, Hugo, é a mesma coisa, momento crítico, tá? Cuidado com tentar chegar no 100%. Isso é outra coisa. Quando você começa a perceber que tá chegando perto, às vezes você quer dar uma acelerada para chegar no 100% rápido. Cuidado para não passar do ponto. Rafa, ó, beijo para você. A Priscila, tive paralisia de Bell na gestação em outubro de 2020, não fiz nada, tomei apenas 5 dias, mas estou um pouco tortinha. Priscila, vou te dizer uma coisa, se você está um pouco tortinha, talvez a sua lesão não seja tão intensa e a gente consegue melhorar muito, tá? Então, pensa sobre isso. Se isso te incomoda, tá? Se não te incomoda, segue a vida. Tati, respondei sim sobre essas 2 perguntas lá no começo da live, tá bom? É muito importante falar para não forçar demais o rosto. Forçar também pode adquirir cincinesia. Isso mesmo, Lana, entra nessa questão de a gente alterar o controle motor, tá? Não se sinta frustrada, vamos conversar sobre isso mais. Carla, meu esposo está há 3 dias com paralisia, médico indicou 10 dias apenas de corticoide. Tá certo? Depende, tá? Depende, Carla. A gente pode conversar um pouquinho mais. Eu acho que você me mandou mensagem esses dias? Mandou, né? Falando que seu esposo teve uma paralisia dia 11, não foi isso? Eu não vi as mensagens depois que eu te respondi. Mas eu vou dar uma olhada agora. Mas a gente conversa melhor lá no direct para entender o que ele tá tomando, tá? Ai. A Carla perguntando, a fisioterapia pode começar sim, imediato, tá? Não tem que esperar tomar os medicamentos para depois começar a fisioterapia. Rafa, coração, era o que você precisava ouvir? Pois é.
É o que a gente precisava ouvir, tá? Às vezes eu falo pra vocês falando pra mim, tá? Falando assim, ô, acorda pra vida, vamos. Herbert falou, né? Às vezes as pessoas fazem escolhas na vida e muitas vezes querem que a gente faça um milagre. Às vezes, Herbert, eu sinto um pouco isso aqui, não é que as pessoas querem que a gente faça um milagre, mas é que elas esperam um milagre de qualquer situação, porque o sofrimento é muito grande. E às vezes quando o sofrimento é muito grande, a gente quer um resultado rápido, porque a gente não aguenta mais sofrer. Então, tem pacientes que vão passar pela gente e vão ter esse entendimento de que exige um tempo para as coisas se restabelecerem da melhor forma. Tem pacientes que não estão preparados ainda, que às vezes estão sofrendo demais. E eles vão procurar, eles vão para outro caminho, vão tentar algum milagre e depois talvez eles voltem. Porque a questão é essa, não é o milagre que eles estão procurando interromper o sofrimento, eles não aguentam mais sofrer. Então tem essa questão que a gente tentar primeiro sentir se é essa questão do paciente e você já conversar com eles para dizer que, olha, é um processo, explicar todo o processo, que não tenha essa sensação de que a gente faz milagre, tá? Porque não é um milagre, realmente é um processo. A gente não é responsável pela escolha de ninguém. Vamos lá. A Tati dizendo, eu tô assim, Grazi, sofri uma decepção, uma baita falta de consideração de pessoas que eu contava na vida e sinto que isso me travou. Com certeza, isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. E às vezes, Tati, às vezes a gente precisa realmente ter algum profissional que nos ajude. Eu fiquei bastante tempo sem fazer terapia, e agora eu tô amando, assim, voltar pra terapia e entender as minhas limitações, mas mais do que entender as minhas limitações ok, eu sinto isso, eu tô passando por isso, como que eu posso agir daqui pra frente? Como que eu posso fazer diferente? Não falar, eu queria que tivesse, sabe? Mas, hoje na terapia, né, pra variar, chorei, né? E aí, só que assim, não sei quem que foi que falou assim, não sei se é bom fazer a terapia, a Rafa, a físio, não sei se é bom fazer a discussão depois que você faz terapia. Pra mim é ótimo, porque eu não me sinto pesada depois da terapia. Ela me dá força pra seguir em frente, entender o que eu tô acontecendo e seguir em frente. Não um sofrimento pelo que eu não consigo ou pelo que já foi. Como que eu posso fazer pra melhorar isso? Vamos ver quem mais. Cris, nesse caso do lado do rosto murcha, bolsa de água morna ajuda? Não, se você não tem uma compensação do lado que não tem a lesão, você não tem a necessidade de relaxar mais. Você aí vai pro lado da lesão, tá? Oi, Agatha, tudo bem? Olha, a academia tem que depender muito de como tá a recuperação desse paciente, tá? Porque pensando, você falou de 3 meses, pensando que a cinesiia pode começar a acontecer com 4, e o platismo é um músculo gigante que vai tracionar tudo para baixo, e na academia esse platismo puxa mais para baixo ainda? Não sei, tá? Vamos ver aqui, gente, olha. Deixa eu ver aqui, tá. As dores e as privações, você falou tudo, as dores e as privações que senti foram terríveis, achei que ia morrer por episódio sem ferida, mas com dor nas costelas, nas costas, sim, terrível. Nossa, a dor da herpes zoster é uma coisa absurda. Minha cincinesia estacionou já há 1 ano e tenho receio de não conseguir evoluir mais. Cláudia, a evolução, ela não depende só da reinervação, né? Ela depende da parte muscular de controle motor. É nesse ponto que a gente tem a evolução maior nas cincinesias. Então, a questão é o seu tratamento. É possível, sim, melhorar depois de 1 ano e meio. 1 ano, né? Deixa eu ver o que mais. Joia.
A Ju Santos, cincinesia grave há 7 anos. Quais as chances de melhorar? Não sei. Preciso avaliar. Como que tá essa cincinesia? Onde é? Como que tá esse rosto no geral? Se o paciente chega pra mim com um rosto muito rígido, eu já falo pra ele, tem muita chance de melhorar, vai ter um momento que você vai sentir como se a cincinesia tivesse piorado, mas ela não piorou, ela só tá mais aparecendo mais o que tava aí, mas depois vai melhorar. Então, eu preciso avaliar. Às vezes, quando a gente avalia um paciente, a gente consegue meio que ver o quanto ele vai conseguir melhorar, assim, não tudo, tá? Mas se vai ter melhor ou não, com certeza. Certo? Muito bem. Olá. A Dani falando que tem um paciente que recuperou da cincinesia após 19 anos. Ótimo. Muito bem, gente. Boa noite para vocês. Olá, 96. Ó, meu olho já tá trincado já. Espero que vocês tenham curtido. E semana que vem tem mais. Beijo enorme e a gente se vê terça-feira que vem.